Já foi-se o tempo que HTML, CSS e JavaScript eram usados apenas para aplicações web. No vídeo de hoje vamos conhecer o Electron.js, um framework muito poderoso para desenvolvimento de aplicações desktop utilizando tecnologias web. Curtiu essa ideia? Então bora pro vídeo de hoje! Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. No vídeo de hoje vamos falar sobre Electron.js, um framework muito poderoso para desenvolvimento de aplicações desktop utilizando tecnologias web. E o mais legal é que as aplicações são multiplataformas, então a gente pode desenvolver apenas uma vez e o nosso aplicativo roda tanto em Linux, Mac quanto em Windows. E mesmo que você não conheça o Electron, você já deve ter usado algum programa desenvolvido com ele. Por exemplo, Postman, Slack, Discord, Atom, VS Code, Skype. Acho que esse não foi o melhor exemplo. Entre muitos outros. Você pode acessar o site oficial do Electron e ver a infinidade de aplicativos já desenvolvidos com ele. E certeza que você já usou algum desses. Também recomendo que você acesse o site oficial do Electron e leia a documentação oficial em português. Poucos pontos ainda não estão traduzidos e a documentação está muito tranquila de entender. E galera, no vídeo de hoje, além da gente conhecer o Electron, também vamos desenvolver a primeira aplicação desktop aqui do canal WDev. Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E agora que você já é um inscrito do canal, bora implementar! Galera, o projeto do vídeo de hoje é a primeira aplicação desktop do canal WDev. E a gente vai desenvolver um editor de texto utilizando Electron.js. E para desenvolver aplicações com Electron, você precisa apenas de Node.js e NPM instalados. Se você não tem algum desses caras na máquina, deixei links aqui na descrição para te ajudar na instalação. E para a gente começar o projeto aqui, o que eu tenho, né? Eu criei uma pasta chamada WDev Editor aqui dentro do meu PC e já abri ela com o Atom aqui, que é meu editor, mas você pode utilizar outro editor da sua escolha, tá? Cria uma pasta aí no seu computador e já abre ela com o seu editor. Dentro dessa pasta, a gente vai iniciar o terminal, tá? Eu vou abrir aqui diretamente com o Atom, aqui estou abrindo diretamente dentro dele, mas você pode abrir o terminal fora, não tem problema nenhum também, tá? Aqui a gente vai começar rodando os comandos do Node. A gente vai iniciar com npm int -y. O que esse comando vai fazer? Esse comando vai iniciar um projeto aqui, um package.json para a gente dentro dessa pasta, e o -y vai confirmar tudo, ele vai colocar todas as informações padrões dentro desse package. Depois a gente edita aqui pelo editor mesmo, tá? Então vou executar. Já carregou aqui pra gente, né? Então ele criou este conteúdo aqui no package.json. Vou até fechar o terminal e vou abrir esse cara aqui. O que ele criou? O nome do projeto ficou o nome da pasta, tá? Aqui a versão ficou 1.0 mesmo, sem descrição, não tem problema. Aqui o main é o arquivo principal do projeto. Ele indicou como index.js. Eu não gosto muito de usar o index.js como arquivo principal. Eu prefiro chamar ele de main.js. Mas se você quiser continuar com o index, não tem problema, tá? Mas aqui eu vou trocar para main. Dentro de scripts, ele criou um comando aqui de teste. É aqueles comandos que a gente roda com o npm dentro da pasta do projeto. Esse comando de teste a gente não vai usar, tá? E a gente vai criar um novo comando chamado start. E dentro dele ele vai receber o comando electron. Ponto. Então ele vai executar o Electron aqui quando a gente rodar npm start dentro dessa pasta do projeto, beleza? O restante das informações aqui a gente não precisa mexer, pode deixar os padrões mesmo, tá? Agora eu vou abrir novamente o terminal aqui e a gente vai instalar o Electron nesse projeto, porque o Electron não está aqui ainda, tá? Então para isso é npm install Electron. Vamos ver? Essa primeira execução é um pouquinho mais demorada, tá? Já instalou aqui pra gente, então, a nossa dependência do Electron, tá? Então aqui eu vou fechar e vamos ver aqui o nosso package.json. Então ele criou aqui a dependência do Electron pra gente, tá? Então aqui já fica descrito. E a gente já pode começar o nosso projeto. A primeira coisa que a gente vai criar aqui dentro vai ser esse arquivo main.js, tá? Então aqui dentro da pasta raiz ali, eu vou definir como main.js esse novo arquivo aqui dentro do projeto, tá? Esse arquivo main.js vai ser responsável por gerenciar o processo principal do Electron. Dentro do Electron nós temos basicamente dois processos. Um que é o processo principal, que vai gerenciar a aplicação em si, e o outro que é o processo renderizador, que vai cuidar da nossa tela, da nossa página HTML sendo renderizada, beleza? A gente vai ver um pouquinho mais sobre esses dois processos mais pra frente.
Aqui dentro do main a gente vai começar a definir as dependências para que o nosso processo principal funcione, tá? A primeira dependência que a gente vai importar aqui vai ser a dependência app de dentro do próprio Electron. Então aqui eu vou definir como const, passo as chaves, defino app aqui dentro. E de onde ela vem? Ela vem do próprio Electron. Então, require Electron. Ok? Então, importei aqui essa nossa dependência de app. Nesse momento, a nossa aplicação já roda. Tá? Então, se a gente abrir o nosso terminal e rodar npm start, ele já vai rodar o Electron aqui pra gente. Não mostrou nenhum erro, isso é muito bom. Então, quer dizer que a nossa aplicação está rodando. Mas ela não tem nada, então nem abriu uma janela aqui pra gente. Então, a gente precisa configurar isso aí para acontecer. Como que a gente vai configurar isso? Quando a nossa aplicação estiver pronta, quando todas as dependências dela forem carregadas, a gente precisa que a janela seja iniciada. E dentro desse cara aqui, desse app, é possível fazer isso. Então ele tem um evento chamado whenReady, que é quando estiver pronto, ele executa uma ação. E para definir isso é muito simples, basta a gente passar app.whenReady, quando estiver pronto, aqui é uma função, tá? E a gente passa uma outra função que é then. Quando estiver pronto, faça isso. Faça o quê? Ele vai chamar uma função aqui dentro. A gente pode passar uma função para ele. Eu vou criar uma função chamada createWindow. Tá? Essa função vai ser responsável por criar a nossa janela. Tá? Então aqui eu vou chamar de onReady. Beleza? Quando estiver pronto aqui. E aqui eu vou criar um outro comentário chamado janela principal. Essa janela principal vai ser essa função createWindow. Então function createWindow. Vou passar aqui um console.log para ela e vou passar aqui create. Vamos ver agora, vamos executar a nossa aplicação e vamos ver se mudou alguma coisa dentro do terminal. npm start. Olha que legal, vocês viram que ele carregou um pouquinho e depois executou o nosso create. Então ele estava carregando todas as dependências e quando ele está pronto, né, quando ele esteve pronto, ele colocou aqui para a gente o create, que foi esse nosso console log. Beleza? Dentro desse cara aqui, desse nosso createWindow, que a gente vai definir a nossa janela em si, tá? Essa função aqui, ela precisa do async, porque ela vai ter algumas funções aqui que serão assíncronas dentro dela, que a gente precisa esperar elas finalizarem para executar as ações seguintes, beleza? Então, async function createWindow. Para a gente criar uma janela aqui dentro do Electron, a gente vai importar uma outra dependência chamada BrowserWindow. Ela vai ser responsável por criar uma janela de navegação, uma janela que a gente pode incluir HTML dentro dela. Tá? Então, para isso, eu vou colocar aqui ao lado de app, BrowserWindow. Beleza? A gente importou essa outra dependência aqui, BrowserWindow. Aqui dentro de createWindow, a gente vai criar a instância de BrowserWindow que vai gerenciar essa janela, que vai criar essa janela para a gente. Porém, essa mesma instância ela precisa ser acessada por outros métodos aqui dentro do main. Então, para isso, eu vou criar aqui fora, antes da função, uma variável chamada mainWindow. Beleza? Ela vai ser criada como null mesmo para iniciar e depois a gente vai definir a instância aqui dentro. Para isso, eu vou definir mainWindow igual new BrowserWindow. E dentro do construtor desse cara aqui, a gente pode passar algumas propriedades bem legais. Uma delas é, por exemplo, o width, para a gente definir a largura que essa tela vai iniciar, que essa janela vai abrir. Tá? Outra é height, para a gente definir a altura dessa tela. Tem várias outras propriedades que você pode passar aqui dentro do browser Windows, algumas outras que a gente vai ver aqui nesse vídeo de hoje também, beleza? E nesse momento a gente já tem uma janela criada. Será que abriu alguma coisa já? Vamos ver? npm start. Olha que legal, já abriu a nossa janela aqui do Electron, tá? Ele já criou isso aqui pra gente, criou tudo em branco porque a gente não tem nada ainda. E ele já trouxe um menu aqui com algumas opções pra gente, tá? Aqui ele traz também o título aqui sendo o nome do nosso package.json, lá que tá no package.json. E trouxe aqui os botões da janela já pra gente, beleza? Aqui é uma janela básica, sem nada, que o Electron criou pra gente. Então, o primeiro passo aqui do nosso editor foi feito. A gente já criou uma janela. Porém, agora a gente precisa colocar o conteúdo dessa janela, que vai ser uma página HTML, beleza? Para isso, vamos fechar esse cara aqui e vamos voltar para o projeto, tá? Aqui eu vou fechar também o terminal. Dentro do nosso projeto aqui, eu gosto de usar uma estrutura de pastas, onde eu crio na raiz do projeto uma pasta chamada src.
Dentro dessa pasta src vão guardar todos os nossos arquivos de imagem, das páginas HTML, JavaScript, enfim, tudo que não for o processo principal, né, que ficou dentro do main.js. Aqui dentro dessa src eu vou criar uma outra pasta chamada pages, que ela vai guardar as nossas páginas, tá? Nesse nosso editor agora a gente tem apenas uma página, né, mas pode ser que esse editor cresça e tenha mais páginas, então é legal a gente já organizar desde o início, tá? Dentro dessa pasta pages eu vou criar uma pasta chamada editor, que aí sim é a pasta que vai guardar apenas os arquivos da página editor, que vai ser essa nossa página do editor agora, beleza? Vou criar um novo arquivo aqui dentro dessa editor e vou chamar de index.html, beleza? Então esse cara aqui vai ser a página HTML do editor. Para isso eu vou colocar uma estrutura HTML aqui. O Atom já me dá um atalho onde ele cria essa estrutura básica do HTML para mim, mas basicamente eu tenho as tags HTML, as tags head e também as tags do body, beleza? Aqui dentro do title, se eu definir um valor como wdev editor, por exemplo, esse texto aqui que vai ficar dentro do title vai ser o texto exibido no título da janela que essa página for aberta, beleza? Então isso aqui é bem legal que dá pra gente trocar o título da janela também. Dentro do body aqui, eu vou colocar um Olá Mundo aqui dentro, só pra gente testar. Beleza? Então com isso aqui a gente já consegue testar o carregamento de HTML dentro do Electron. Vamos voltar lá para o main para a gente colocar isso daqui. Então a gente já definiu aqui que o browser window ele carregou a nossa janela, tá? Então ele carregou aqui para a gente. E como que a gente vai fazer para carregar esse arquivo HTML aqui? A gente vai chamar main window, que é a nossa instância de browser window, e vai passar .load file. E qual que é o arquivo que a gente vai carregar aqui dentro? O arquivo está em src /pages /editor /index.html. Como essa função aqui ela pode demorar um pouquinho para ser executada, eu já vou colocar aqui await, porque tudo que vier abaixo dela aqui vai ter que esperar esse cara aqui ser carregado para a gente conseguir seguir com as ações, beleza? Então isso aqui já vai carregar a página para a gente. Vamos testar lá no nosso terminal, beleza? Então npm start, vamos ver? Carregou aqui, trocou o título da janela e também já trouxe o Olá Mundo aqui. Então nossa página HTML ela foi carregada. Agora a nossa missão é colocar aqui a text area que vai ficar dentro desse editor e estilizar um pouquinho a nossa tela, beleza? Vou fechar esse cara aqui e vamos lá para o nosso index de novo. Vou fechar o terminal aqui que a gente não vai usar por enquanto. Aqui dentro do nosso HTML a gente vai ter poucos elementos. Na verdade a gente vai ter um só, que vai ser uma text area. Dentro dela eu vou passar apenas um ID. Eu vou definir como text. Esse ID vai nos ajudar no JavaScript quando a gente precisar fazer algumas ações para esse campo aqui. Beleza? E a gente precisa estilizar essa nossa tela, né? Colocar essa text area aqui para ficar 100% da tela, né? Tanto em largura quanto de altura, estilizar um pouquinho a fonte. Enfim, para isso a gente vai usar CSS. Então, dentro dessa própria pasta aqui do editor, eu vou criar um arquivo chamado styles.css. Dentro desse cara eu quero adicionar alguns estilos para deixar a nossa página bem legal. Tá? O primeiro estilo que eu quero colocar é em HTML body. Beleza? Dentro dele eu quero colocar a largura de width e a altura, o height, em 100%. Beleza? Para ele pegar todo o tamanho da nossa janela. Depois eu quero remover margem e padding. Então margem 0, padding 0 também, beleza? Então esses dois caras a gente removeu aqui. Depois eu também quero adicionar um estilo aqui em todos os elementos, definindo o box size em border box, para que o padding e a margem não influenciem no tamanho, né? Ou seja, eles sejam considerados dentro do tamanho da largura e da altura também. Quero definir font family aqui como sans serif, né? Para pegar já padrão do seu PC e deixar o editor bem bacana. Outra coisa que eu quero definir são os estilos da nossa text area, né? Então a nossa text area ela precisa ser 100% por 100% para pegar toda a nossa janela aqui de edição. Então vamos testar esse cara, né? Só que para isso a gente precisa importar aqui no index.html. A gente vai colocar link rel, style sheet, href. A gente passa aqui .styles.css. Aqui o type dele é text CSS e vamos testar. Agora já está importado aqui e a gente pode testar. Para isso vamos abrir o terminal e vamos digitar npm start. Vamos ver?
Olha que legal, então ele carregou aqui pra gente e carregou a nossa text area em 100%. Isso aqui ficou bem bacana. Só que no meu PC ficou com a letra um pouquinho pequena aqui dentro da text area e ficou com essa borda aqui, essa outline laranja aqui do campo selecionado. Beleza? Vamos estilizar mais um pouquinho aqui, deixar a nossa text area mais legal. Beleza? Vou fechar esse cara aqui. Sempre que você precisar fazer alguma alteração dentro do seu código aqui, você precisa fechar a aplicação e abrir de novo para ver o resultado, tá? Aqui dentro do nosso text eu vou definir como background color aqui 3E, beleza? Aqui em color a gente vai definir como EE, para ficar uma cor mais clara, né? E o fundo mais escuro vai ficar bem legal aqui. Como no meu PC ficou com a fonte um pouquinho pequena, eu vou colocar aqui font size 18 pixels, acho que vai ficar legal. E vou adicionar um padding também, para ele distanciar um pouquinho das bordas ali, e acho que vai ficar bem legal. Vou salvar aqui e vamos testar, vamos ver o que mudou no nosso projeto. Legal pra caramba, já ficou com fundo mais escuro. O texto também ficou legal, só que essa borda laranja ainda existe, né? Essa borda ela não está no elemento em si, tá? Ela está no focus dele. Então deixa eu fechar aqui o programinha e vou definir aqui como text focus. E dentro dele eu vou tirar o outline none. Vamos executar de novo e vamos ver. Agora sim os nossos estilos ficaram bem bacanas e a nossa text area está bem legal aqui dentro. Ela pegou 100% do tamanho e removemos aquelas bordas lá, acho que ficou bem bacana, né? E agora que o nosso programa está estilizado aqui, vamos voltar lá para o nosso main para continuar as funcionalidades desse editor, beleza? Então para isso eu vou fechar esse cara, vou fechar o terminal aqui também e vou voltar aqui para o main. Como a nossa aplicação aqui ela é multiplataforma, a gente tem que analisar os eventos de todas essas plataformas, né? E quando a gente está falando de Mac, tem um evento muito importante que a gente precisa analisar e implementar aqui dentro do nosso sistema, que é o evento Activate. Esse evento Activate ele é chamado em vários momentos, quando a aplicação é aberta, quando ela é reaberta pela barra de tarefas, enfim, em vários momentos. E esse evento ele pode ser responsável por abrir as janelas do nosso programa aqui. Se você está usando o Mac e você iniciou o sistema aqui, ele não abriu a janela ainda para você, pode ser por esse motivo. Então a gente vai implementar agora, beleza? Vou colocar aqui um comentário escrito Activate, e a gente vai implementar esse cara, que é app.on, agora a gente vai usar o on para analisar o evento, Activate, então onActivate, e a gente passa para ele aqui uma função. Vou passar uma arrow function aqui, e dentro dela a gente vai fazer uma validação. Qual vai ser essa validação? Como esse evento é chamado em vários momentos, a gente precisa verificar se realmente a gente precisa criar uma nova janela do aplicativo, ou se ela já está criada. Para isso a gente pode chamar if browserWindow.getAllWindows. Aqui a gente vai obter todas as janelas, né? Um array de janelas abertas. E a gente coloca length. Então, o tamanho dessas janelas, a quantidade de janelas abertas, se for igual a 0, ou seja, eu não tenho nenhuma janela, aí eu chamo createWindow. Se eu executar esse cara agora, ele vai continuar funcionando normalmente para mim. Ele vai abrir o aplicativo, ele vai fechar quando eu clicar no X aqui, tranquilamente. Então, se você está usando o Mac e não tinha aberto ainda a janela, pode ser por esse motivo aqui, beleza? E agora que a gente já está com a aplicação toda configurada aqui, abrindo em todas as plataformas, a gente precisa falar sobre os menus. Por que sobre os menus? Quando aqui o Electron criou os menus para a gente, aqui nessa primeira vez que a gente abriu, ele criou os menus com algumas opções já disponíveis, né? Porém, na opção de arquivo aqui, a gente tem a opção apenas para fechar, tem um item apenas para fechar a aplicação. E como a gente está criando um editor de texto, a gente também precisa das opções de abrir, criar um novo arquivo, salvar e salvar como. Dá para a gente criar os menus de várias formas, até adicionar novas funcionalidades ao menu que o Electron já trouxe para a gente. Mas também é possível a gente criar um menu do zero e ter controle sobre todas as ações. E é isso que a gente vai fazer aqui. Para criar um menu no Electron é muito simples e a gente precisa apenas importar uma nova dependência para o projeto, que vai ser a dependência de menu. Então aqui em cima a gente vai definir como menu. Importamos o menu para o projeto, beleza? Agora, para a gente criar um menu aqui na nossa aplicação, a gente precisa criar um template. Esse template é um array JavaScript que possui objetos dentro dele e cada um desses objetos são itens do menu. Então vamos criar esse cara aqui. Para isso, aqui embaixo dessa nossa função que criou a janela principal, eu vou definir como template menu, beleza? Aqui eu vou criar uma constante chamada template menu e ela vai receber um array, um simples array.
Dentro desse cara, a gente vai passar os objetos que serão os itens desse menu. Para isso, vou criar um objeto aqui e vou definir como label arquivo, que vai ser o primeiro menu que a gente vai trabalhar. Vamos deixar assim para a gente vendo esse menu sendo construído aos pouquinhos. Para a gente construir um menu e definir ele na nossa aplicação, a gente precisa falar para aquela nossa dependência de menu ali qual é o template que ele vai usar para criar esse menu. Então, para isso, vou criar aqui um novo comentário chamado menu, que abaixo eu vou criar uma constante menu, que vai receber menu com letra maiúscula, né, da nossa importação ali em cima, da nossa dependência, ponto, build from template. Beleza? Ele vai criar um menu com base em um template. Qual que é o template? A nossa constante template menu. Beleza, ele criou esse menu. Agora a gente precisa adicionar esse menu na nossa aplicação. Para isso é muito simples, menu.setApplication menu. Eu passo a constante menu. Vamos executar e vamos ver se mudou dentro da nossa aplicação. Então, npm start, vamos ver? Olha que legal, então ele criou aqui o único item do menu, que é arquivo, ele não tem submenus aqui dentro. E como que a gente cria os submenus? Muito simples também. Vou fechar o terminal aqui. Aqui, abaixo do label, a gente pode passar submenu dentro desse mesmo objeto. E esse submenu é um array que pode receber objetos da mesma forma. E aqui dentro eu posso colocar um objeto com a label novo, que vai ser o novo arquivo aqui. Posso criar também outra label aqui como abrir. Posso criar outro aqui como salvar. E por fim, salvar como. Vamos testar isso aqui, vamos ver se vai funcionar. Vou rodar aqui npm start. Vamos ver? Criou o arquivo e dentro dele tem as nossas opções. Se eu clicar não vai fazer nada porque a gente não programou ainda a ação que cada um desses caras vai ter. Beleza? Então vamos fechar aqui e vamos desenvolver mais um pouquinho desse menu. Também é possível colocar, além dessas nossas opções personalizadas aqui, também utilizar aquelas opções padrões que o Electron já tinha criado para a gente. Como por exemplo o botão de fechar ali dentro de arquivo. A gente não precisa programar tudo de novo para fechar a aplicação. A gente pode usar aquela mesma função. E para isso a gente cria aqui um objeto. A gente pode definir uma label para ela como fechar. E para a gente definir aquela ação a gente passa o row. Row como kit. Para fechar a nossa aplicação. Vamos ver aqui, vamos executar no nosso terminal aqui. npm start. Vamos ver? Criou aqui. O fechar já ficou até com um atalho aqui do lado, então vou clicar aqui para fechar e ele fecha a nossa aplicação. Porém, como a gente está trabalhando com multiplataformas, nem todas as plataformas funcionam com o kit desse jeito, né, para fechar. No Mac, por exemplo, é o close. E como a gente faz para validar se a gente está no Mac para usar o close ou se a gente não está para usar o kit? Para isso é muito simples, a gente pode chamar o process.platform. Se for igual a Darwin, é Mac. Então, se for Mac, a gente vai usar close. Se não for Mac, a gente vai usar kit. Se você tiver mais pontos que você precisa validar esse tipo de arquitetura, se é Mac, se não é Mac, você pode colocar isso aqui numa constante lá em cima e reutilizar no seu projeto, beleza? Aqui a gente vai ter só aqui, então não tem tanto problema. Vamos salvar aqui e vamos ver se vai continuar funcionando, né? Então, npm start. Vamos ver? Arquivo, fechar. Fechou sem erro, então continuou funcionando aqui no nosso projeto, beleza? Então aqui o nosso menu, ele já está com uma estrutura bem legal aqui dentro de arquivo e a gente vai começar a criar as funções dele, beleza? E aqui dentro desse item novo eu vou passar uma propriedade chamada click, que é uma função que ela é executada sempre que a gente clica neste item dentro do menu. E aqui dentro eu vou chamar uma função chamada create new file, que sempre que a gente clicar nesse cara ele vai criar um novo arquivo para a gente, beleza? Então aqui em cima eu já vou colocar aqui uma nova função chamada function create new file. Beleza? Esse cara aqui ele vai ser responsável por criar um novo arquivo dentro desse nosso editor. E qual é a função desse novo arquivo, né? Esse novo arquivo vai apagar o texto que estiver dentro da text area e vai resetar o nosso editor, né? Se a gente tiver aberto algum arquivo, ele vai voltar para o estado inicial dele. Então, aqui para a gente conseguir gerenciar esse arquivo, que esse conteúdo do arquivo que está dentro do nosso editor, eu vou criar uma variável aqui dentro do nosso main, né? Fora da função new file, chamada file.
ela vai receber um objeto vazio. Beleza? Aqui vai ser arquivo. Vai ser um arquivo aberto, beleza? Dentro do nosso editor. Seja ele um novo arquivo, ou seja um arquivo real mesmo que a gente abriu. Aqui vamos chamar de criar novo arquivo. Então, quando a gente clicar nesse novo aqui, ele vai resetar o valor dessa variável, tá? E essa variável file aqui, ela não vai estar vazia. Ela vai ter um conteúdo muito importante mesmo quando for um novo arquivo. O que ela vai ter aqui dentro, né? File vai receber um objeto e dentro desse objeto ele vai receber algumas informações. Uma delas é o name, o nome do arquivo, eu vou chamar de novo arquivo.txt, beleza? Esse é o nome do arquivo, beleza? Outra informação bem importante é o conteúdo, então content vai estar vazio, beleza? Outra informação é saved, que vai ser false, ou seja, se esse arquivo já foi salvo alguma vez pelo editor, pois quando a gente estiver utilizando o save, né, o comando save, se ele não tiver sido salvo ainda pelo editor, a gente precisa abrir a caixa de diálogo para ele escolher onde que ele quer salvar antes de executar realmente a gravação desse arquivo. Já se ele já estiver salvo, ou seja, se saved for igual a true, ele vai salvar sobrescrevendo aquele caminho que ele já conhece, beleza? E falando em caminho, a gente também precisa definir o caminho desse arquivo aqui. Mas como que a gente pode definir um caminho de um arquivo que não existe? Provavelmente, esse arquivo seu que você vai salvar, ele vai ser salvo dentro de documentos. Então, os editores de texto, eles sempre indicam a primeira vez para salvar dentro de documentos. Depois o usuário pode escolher a pasta que ele quer. Mas no momento que você abrir a caixa de save, ele vai abrir dentro de documentos, beleza? Mas como que eu posso saber, como que eu faço para saber onde que é a pasta de documentos desse computador aqui ou do computador que a gente vai abrir o programa, né? Para isso, a gente vai usar a nossa classe app e dentro dela, ela tem um método chamado getPath. Dentro desse método getPath, a gente pode passar documents, beleza? Dentro desse cara, ele vai obter o caminho da pasta de documentos desse computador, beleza? Aí eu concateno também com o nosso nome aqui do arquivo, novo arquivo.txt, beleza? Aí assim já fica bem bacana e o nosso caminho já fica completo aqui dentro, beleza? Então desse jeito a gente criou um novo arquivo aqui dentro. Então vamos colocar aqui um console.log para a gente ver esse arquivo sendo criado aqui. Opa, tem um ponto e vírgula aqui que não deveria. Então aqui, vamos colocar esse console.log e vamos testar ele. Então npm start, vamos ver. Abriu aqui, vou clicar em novo. Cliquei em novo, olha nosso terminal aqui. Então ficou esse cara aqui, novo arquivo.txt, /home, /william, /documentos, /novo arquivo.txt. Então isso aqui funcionou e está bem legal já dentro desse cara. Porém, quando a gente clicar nesse cara, eu preciso que o texto da text area seja excluído. Então, se eu clicar aqui, se eu deixei esse texto aqui e cliquei em novo, esse cara precisa sumir. Como que a gente vai fazer isso? Lembra lá no início que eu falei que a gente tem dois processos, um processo principal e um processo renderizador? Esses dois processos eles são independentes e não dá para um executar uma ação direta dentro do outro, né? Por exemplo, não dá para falar para o main vir aqui dentro do processo renderizador aqui e apagar o texto da text area, por exemplo. Da mesma forma que não dá para fazer as ações aqui dentro da nossa página refletirem diretamente dentro do main. E como que a gente faz para resolver isso, né? A gente pode usar um cara chamado IPC, onde a gente vai enviar mensagens, eventos entre esses processos e a gente consegue capturar essas mensagens e executar uma ação. Dentro dessas mensagens a gente pode passar valores, objetos dentro deles, então dá para a gente trabalhar com as informações entre eles. Isso se assemelha bastante aos emitters do Vue, então se você já trabalhou com Vue.js e usou os emitters, você vai entender bem como esse cara aqui funciona, beleza? Então vamos fechar esse cara aqui. E a gente vai enviar uma mensagem para o nosso processo renderizador. O que a gente vai fazer? Ao invés de dar esse console.log aqui, eu vou chamar o main window. Dentro desse main window eu vou passar web contents para executar no nosso conteúdo aqui da web. E dentro dele eu passo send, para a gente enviar uma mensagem para ele, tá? Aqui dentro do main eu posso enviar as mensagens dessa forma, só que dentro do renderizador eu já preciso definir o IPC direto, beleza? A gente vai fazer isso. Dentro do send a gente tem dois parâmetros para enviar. O primeiro é o nome desse evento ou canal que a gente está trabalhando com essa mensagem, tá? Eu vou definir como setFile. Beleza? E o segundo aqui é o valor que eu quero passar para ele. Eu vou passar o arquivo file. Beleza? Que é o nosso arquivo aqui. Vamos testar aqui só para ver se não deu nenhum erro. Então, npm start. Vamos clicar aqui em novo. Beleza? Não deu nenhum erro, então tá tudo certinho pra gente. Agora a gente precisa receber essa mensagem dentro do nosso arquivo index aqui.
Então aqui dentro eu vou criar uma tag script para a gente escrever JavaScript aqui dentro, tá? Então script src, vou passar ./scripts.js e vou fechar a nossa tag de script aqui. Beleza. Com essa tag aqui eu já estou importando um arquivo e esse arquivo não existe. Então vou colocar aqui scripts.js. E dentro desse cara a gente já vai importar as dependências do IPC para a gente gerenciar essas mensagens que estão chegando lá do main. Tá? Para isso então eu vou definir aqui como const. Dentro do const aqui eu vou passar IPC renderer. Beleza? Porque eu estou no processo renderizador, então eu preciso importar esse cara aqui diretamente do Electron. Então require Electron. Beleza, importei esse cara aqui. Agora eu preciso chamar o setFile, que é aquele nosso evento que a gente criou lá no main. Como que a gente vai fazer isso? IPC renderer.on. Lembra do on lá do Mac, do Activate? Mesma coisa, IPC renderer on. On que? SetFile, que foi o nome que eu coloquei lá no nosso main. Quando isso acontecer, eu recebo uma função aqui. Essa função tem dois valores, event e data. Dentro desse cara, eu posso dar um console log também. Console log data. Vamos executar isso aqui para testar. npm start. Vamos ver? Vou clicar aqui em novo. Não aconteceu nada, mesmo eu colocando o console log aqui. Por quê? Lembra que eu falei que os processos são independentes? Então, por isso que a gente não conseguiu ver o console.log aqui. O que acontece dentro do main, a gente vê no terminal. Porém, o que acontece dentro do renderizador, não. Para a gente ver o que acontece dentro do renderizador, a gente precisa abrir os DevTools. Se você já abriu os DevTools do Chrome, você já deve ter visto essa janela. É muito parecida, né? É muito igual, porque a gente está trabalhando com o Chromium por trás aqui do Electron, tá? Então, o que a gente vai fazer para abrir essas opções de desenvolvedor, né? O DevTools. Vai fechar aqui primeiro e a gente vai lá no main para isso. Aqui no main, abaixo desse cara aqui que carregou o arquivo pra gente, a gente vai chamar main window.webcontents, para a gente trabalhar com o conteúdo aqui da web, open DevTools. Open DevTools, beleza? Vamos carregar esse cara agora e vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver, ele carregou aqui ó, os DevTools pra gente e ele já deu um erro aqui no nosso script falando que require não está definido dentro de scripts. Mas isso aqui existe, né? Por que ele fez isso, né? Por padrão, o Electron ele não vai trazer pra gente as integrações com o Node aqui do require, por exemplo, liberadas. A gente precisa falar para ele que deve liberar por segurança, tá? Então, como que a gente faz para liberar isso aqui para o require funcionar e as nossas ações também? Para isso, aqui dentro do main, a gente vai adicionar uma nova propriedade aqui dentro do browser window. Beleza? A gente vai adicionar web preference e dentro dela, ela é um objeto, a gente vai passar node integration. E esse cara recebe um valor booleano, então a gente pode colocar node integration true. Vamos executar novamente o sistema aqui, vamos ver se ele vai funcionar. Acho que ele está até aberto ainda. Vamos fechar ele e vou abrir de novo aqui, vamos ver? Agora ele abriu o DevTools e não informou erro aqui. Então pode ser que quando eu clicar aqui ele já vai imprimir o console. Vamos ver? Novo, olha que legal, chegou o novo arquivo aqui dentro. Então agora a gente vai pegar esse conteúdo aqui e a gente vai fazer algumas coisas. O que a gente vai fazer? O name do arquivo, aqui o nome dele, a gente vai colocar aqui no título da janela junto com o WDEV Editor. Aqui embaixo a gente vai pegar o conteúdo também e vai colocar dentro da text area. Por quê? A gente vai usar esse mesmo evento quando a gente abrir um novo arquivo também. Então isso daqui vai ser muito legal da gente trabalhar. Então vamos lá, vou fechar esse cara aqui e vou lá no nosso main e eu vou comentar esse nosso DevTools aqui, tá? Esse DevTools aqui eu vou comentar. Vamos lá. Agora no nosso script aqui, o que a gente precisa fazer? Eu criei aqui um ID na text area, né? Esse ID aqui. E também vou colocar um ID aqui no title, tá? Então aqui eu tenho ID, vou chamar de title mesmo. Dentro dos scripts aqui eu vou criar um comentário chamado elementos, ok? E dentro desse elementos aqui eu vou criar uma constante chamada text area, que ela vai ser document.getElementById, que vai receber aqui text, que é a nossa text area, beleza? E tem um outro que é o nosso title. O title vai receber aqui document.getElementById, title, beleza? Estes caras são os elementos que a gente vai mexer quando a gente receber o setFile. O que a gente vai fazer? Quando a gente receber, a text area .value vai ser igual a data.content, beleza? Que é o conteúdo do arquivo.
E também o nosso title.innerHTML vai ser igual ao quê? Ao nosso wdev editor, beleza? Que já existe. A gente vai colocar um pipe aqui antes para separar esses caras. E aqui, antes dele, a gente vai passar data.name, que é o nome do arquivo. Vamos testar esse cara, vamos ver se vai funcionar. npm start. Beleza? Aqui ainda não tem nada. Vou clicar aqui em novo. Olha que legal. Então o nome aqui em cima foi alterado. Vamos ver se a text area também está sendo alterada. Vou colocar algum texto aqui. Quando eu clicar em novo, esse texto tem que sumir. Legal, ele sumiu, então está funcionando. Claro que para esse editor ficar perfeito, a gente tem que verificar se esse texto já foi salvo e indicar para o usuário, beleza? Mas para o vídeo de hoje, isso aqui já vai nos atender 100%, beleza? Clicamos aqui, já criamos o arquivo novo. Porém, quando esse editor abre, o título ainda está wdev editor aqui em cima. Ele não criou o título do novo arquivo. Mas quando a gente iniciar, é legal ele já criar como um novo arquivo ali. E o que a gente vai fazer? Naquele nosso evento de criação da janela, aquela nossa função que cria a janela, aqui a gente vai passar para ele também criar já esse novo arquivo. Então aqui embaixo vou chamar create new file quando ele iniciar. Vamos ver isso aqui. Olha que legal, já trouxe para a gente o novo arquivo aqui criado. Então isso aqui já funcionou. Então qual que é o próximo passo agora? O próximo passo agora é a gente salvar arquivos dentro do nosso disco, tá? A gente vai salvar esses arquivos que a gente vai editar, para depois a gente fazer o comando de abrir arquivos também, beleza? Então para isso a gente vai lá no nosso main, continuando aqui no nosso main, e a gente vai programar o evento de salvar como, porque o evento salvar como, ele sempre vai abrir a caixa de diálogo para a gente selecionar o destino desse arquivo, né? Já o salvar não, caso esse arquivo já tenha sido salvo pelo editor, ele não vai perguntar novamente onde quer salvar e vai sobrescrever o arquivo aberto, beleza? Então aqui no salvar como a gente vai colocar o clique também. Então esse clique aqui é uma função e ele vai chamar uma outra função chamada save file as, beleza? Então essa função aqui que vai ser responsável por salvar o arquivo como, beleza? Vamos aqui em cima, então aqui em cima eu vou criar uma nova função, logo abaixo ali de create new file, então aqui eu vou chamar function save file as, beleza? Vai ser esse nosso cara aqui, vou definir como salvar como, aqui em cima o comentário. E aqui dentro do Save File As a gente precisa abrir uma caixa de diálogo para o usuário selecionar onde que ele quer salvar esse arquivo, tá? E para isso a gente vai importar uma outra dependência do Electron, que é o dialog. Beleza? Então aqui em cima, vou até fechar esse nosso terminal aqui. Então aqui em cima, ao lado de menu, vou importar o dialog. Beleza? Então esse cara aqui vai ser responsável pelas caixas de diálogo desse nosso aplicativo aqui. E aqui dentro do Save File As eu vou criar uma variável aqui chamada dialog file. Dialog file vai ser o resultado da nossa caixa de diálogo. E como que a gente vai abrir essa caixa de diálogo? Para isso a gente vai usar await, porque ela vai ter que esperar o diálogo fechar. Então, quando a gente está usando await, a nossa função precisa ser async. Então, async function. Dialog file await dialog, que é a nossa dependência lá em cima, a nossa classe que a gente acabou de importar. Ponto show save dialog. Beleza? Dentro desse cara, a gente pode passar algumas informações para ele também, algumas propriedades. Qual propriedade que a gente vai passar aqui para ele? Default path. Essa default path vai ser aquele caminho do arquivo que a gente criou ali no create new file. Então é file.path. Esse cara aqui também vai ser responsável pelo momento que você tentar salvar como um arquivo que já existe, ele carregar na mesma pasta que o outro arquivo já estava, tá? Então isso daqui vai ser muito legal. Com o default path, no momento que você abre a caixa de diálogo, ele já carrega aquele caminho para você, beleza? Então deixei aqui o file path. Vou colocar aqui um console log para a gente entender o que está retornando desse dialog file aqui para a gente, beleza? Para a gente saber o que esse save está fazendo. Vou abrir aqui o nosso terminal novamente. Então, npm start. Vamos ver o nosso projeto. Aqui eu vou colocar arquivo salvar como. Ele abriu aqui a caixa de diálogo para a gente. Já abriu aqui em documentos, que foi lá o caminho que a gente colocou. E vou salvar aqui mesmo. Salvar. Olha como ficou o nosso terminal aqui. Cancela de false e file path, esse caminho aqui. Vamos tentar fazer de novo. Eu vou clicar aqui em salvar como novamente, só que eu vou cancelar. Olha a diferença.
cancelled true e file path veio vazio. Então a primeira coisa que a gente precisa validar aqui se não foi cancelado, beleza? Então vou fechar aqui nosso terminal e vou colocar aqui alguns comentários. Aqui é o nosso dialog, né? Aqui eu vou verificar cancelamento. Esse comentário aqui, verificar cancelamento. Beleza? Aí para a gente verificar o cancelamento, a gente precisa verificar se o dialog file cancelled é true. Então, if dialog file.cancelled igual a true, ou simplesmente dialog file cancelled return false. Ou seja, se cancelar esse cara, já para o método aqui que não tem mais nada para ele fazer. Porém, se o cara quiser realmente salvar aqui, se ele não tiver cancelado esse cara, a gente vai precisar de uma outra função para salvar esse arquivo, porque o dialog file só trouxe para a gente o caminho que esse arquivo vai ser salvo, mas não exatamente o arquivo salvo, né? Então, para isso, a gente vai usar o file system, a dependência fs. Como essa dependência de escrita ela vai ser usada em outros métodos, eu vou removê-la daqui e vou criar em uma outra função, tá? Então, aqui eu vou chamar writeFile. E eu vou passar para ela qual que é o caminho, que é dialog file.filepath, que a gente viu ali no nosso terminal. No momento que a gente deu console.log, esse foi o caminho. Aqui eu vou chamar de salvar arquivo. E aqui em cima eu vou definir essa função do writeFile. Então function writeFile. Aqui dentro eu passo o filepath, que é o caminho desse arquivo que a gente vai salvar aqui. Beleza? E aqui dentro mesmo eu vou colocar um try catch. Beleza? Para validar se não deu erro na hora da gente salvar, né? Se caso tiver dado algum erro, eu vou abrir esse console log do erro. Caso não tenha dado nenhum erro, ele vai executar tudo que tiver aqui dentro. Beleza? Para a gente executar esse writeFile aqui, vou até definir um comentário aqui como salva arquivo no disco, beleza? Ele vai escrever o arquivo no disco. O que a gente vai fazer? A gente vai importar um outro cara aqui, só que dessa vez ele não é do Electron, tá? Então a gente vai definir como const fs igual require fs, beleza? A gente vai importar esse cara aqui. Aqui dentro do try do writeFile, a gente pode passar já o nosso file system aqui que a gente acabou de importar. Então fs ponto, e eu chamo o método writeFile, o mesmo nome aqui da nossa função, tá bom? O primeiro parâmetro que eu passo para esse método é o filepath, que é o caminho desse arquivo aqui dentro. Depois desse caminho aqui eu passo o conteúdo, então file.content, beleza? Que é o conteúdo desse arquivo. E por fim eu passo uma função de callback. Essa função ela recebe um parâmetro de erro. E aqui dentro eu vou validar if error. Eu já disparo uma exception aqui de erro, tá? Disparo esse erro aqui na exception e eu vou obtê-lo aqui nesse console.log. Então aqui eu vou definir como erro. Tá? Se deu erro vai cair aqui. Se ele passar desse cara é sinal que foi sucesso, que o nosso arquivo foi salvo, né? Vou chamar aqui de arquivo salvo. Caso esse nosso arquivo for salvo, a gente pode definir já algumas informações dentro daquele nosso objeto de file. O que a gente pode definir? File.path vai ser igual a filepath, que a gente acabou de receber, ou seja, o caminho do arquivo mudou, porque ele foi salvo agora. A gente pode definir como filesaved como true, porque ele foi salvo, né? Então a gente sabe que essa informação aqui foi salva, então ele já alterou esse valor para a gente. E aqui também a gente pode definir o nome do arquivo que o usuário colocou. Mas como que eu vou saber o nome aqui se eu só tenho o caminho? Para isso a gente vai importar um outro cara aqui para o projeto chamado path. Const path igual require path. Beleza? Esse cara aqui a gente consegue obter detalhes de uma URL, de um caminho aqui dentro. Então para isso eu vou chamar o path.basename file path. Com isso eu consigo o caminho desse arquivo, tá? E aqui eu vou dar um console.log nesse nosso file para a gente ver como que ficou depois desse save. Vamos ver? Vou executar aqui então npm start, vamos ver se ele vai executar, nenhum erro, então tá legal. Vou definir alguma coisa aqui dentro e vou salvar esse arquivo. Vou salvar aqui como novo arquivo mesmo. Salvei. Aqui ó, veio name, novo arquivo, content vazio. Mas espera, tinha content aqui, tinha um conteúdo aqui dentro. Saved true e path veio certinho.
Por que que o conteúdo não foi alterado? Porque os processos são diferentes, né, são independentes, e eu não falei em nenhum momento que o conteúdo da text area ia aparecer dentro do nosso main, né, que ia alterar esse conteúdo do main. Então isso não foi alterado. Se a gente abrir o arquivo agora, ele vai estar vazio mesmo. Então, como que a gente passa o conteúdo dessa text area para o nosso main para a gente conseguir salvar, né? Da mesma forma que a gente usou o IPC render para receber um evento, a gente pode usar ele para enviar um evento também. Então, sempre que a text area for alterada aqui, na verdade, no evento keyup da text area, eu vou atualizar o main, vou atualizar esse content lá no main. Então, para isso, vou fechar esse cara e a gente vai lá no nosso scripts aqui dentro. Então aqui dentro a gente vai criar uma função para gerenciar essa atualização da text area, beleza? Vou chamar ela de handle change text. Então function handle change text, beleza? Sempre que a nossa text area for atualizada, eu vou enviar esse texto para o main, tá? Como que eu vou fazer isso? Então aqui eu vou colocar um comentário, chamar de update text area. Beleza? Aqui dentro desse handle change text, eu vou emitir um sinal, eu vou enviar uma mensagem utilizando o IPC render. Então, IPC render, que a gente já usou ali em cima, ponto send. Agora eu vou enviar e não receber. O que que eu vou enviar? Update content. Beleza? Esse é o evento que eu vou enviar. O que que eu vou enviar para ele? Text area ponto value. Então aqui eu estou recebendo esse valor aqui dentro da text area, beleza? Agora a gente vai lá no main e vai receber essa informação. Como que eu faço para receber esse valor aqui dentro? Agora eu preciso receber o valor do meu renderizador, então para isso eu preciso importar o IPC main. Lá dentro do render a gente usou o IPC render, agora dentro do main a gente usa o IPC main. Então para a gente receber esse evento aqui dentro do main é muito simples. Então aqui dentro do create window a gente vai criar esse listener, tá? Então aqui embaixo do create new file eu vou adicionar IPC main. A gente já aprendeu a escutar eventos, então com on, então quando isso acontecer, IPC main.on. Qual que é o nome do evento? É update content, que eu estou recebendo lá do renderizador. O segundo parâmetro que eu preciso passar é uma function e ela está no mesmo padrão que o renderizador usou, né? Então eu tenho primeiro event e depois eu tenho data, que são os dados que a gente vai receber, né, por meio desse evento, beleza? Aqui dentro eu vou passar um console.log e vou colocar o data aqui dentro para a gente ver o que a gente está recebendo. Porém, se a gente executar o programa agora, a gente não vai receber esse evento. Por quê? Porque eu criei aqui dentro dos scripts, mas eu não adicionei dentro da text area. Então o que eu vou fazer? Vou usar esse handle change text dentro do evento keyup da text area. Então aqui no index eu vou vir aqui dentro da nossa text area e vou colocar aqui on keyup e passo esse cara handle change text. E vamos testar aqui para ver. Agora acho que vai funcionar. Então npm start, vamos ver? Agora tudo que eu digito, olha que legal, já está aparecendo ali no terminal. Então está funcionando este evento. Eu estou recebendo isso daí lá dentro do main. Beleza? Eu vou fechar esse cara aqui e a gente vai continuar programando lá no nosso main. Agora que eu já sei que eu estou recebendo esse cara aqui corretamente, basta eu adicionar esse cara dentro do content do file. Então, file.content igual data. Vamos ver se isso aqui vai funcionar então e o nosso save vai ficar certinho. Então, npm start. Vamos ver. Aqui eu vou digitar alguma coisa e vou salvar. Arquivo salvar como. Vou sobrescrever esse novo arquivo que a gente já tinha salvo aqui. Vamos ver? Agora ficou certo. Olha o content aqui. Ficou certinho. Então o que deve acontecer? Nesse momento que eu salvei com o mesmo nome. Então aqui ficou certo ainda. Porém, se eu salvar com outro nome, aqui dentro, se eu escolher outro nome para o arquivo, ele não ia trocar esse título para a gente. Porque a gente não chamou aquele evento que está enviando o arquivo de novo para o renderizador. Então o que a gente deve fazer? Depois que esse write file funcionar aqui, ao invés da gente usar o console.log, a gente vai chamar main window.webcontents.send setFile, que é o nosso evento, né? A gente vai enviar esse evento para ele, com um novo arquivo, com os novos dados aqui dentro. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou fechar esse nosso programa aqui de novo e vou iniciar. Agora vamos ver, eu vou colocar aqui um novo conteúdo, vou salvar aqui e vou salvar com um novo nome.
Agora eu vou chamar de arquivo wdev. Vamos ver, vou salvar aqui. Olha que massa, galera. Ele já trocou aqui pra gente para arquivo wdev e salvou esse arquivo lá pra gente. Agora, se eu clicar em novo arquivo, ele volta para novo arquivo e limpa aqui. Agora, o que a gente tem que fazer é tratar o salvar, né? Que é o nosso próximo item aqui, que está mais próximo da gente, para depois a gente ir para o abrir. Qual que é a diferença do salvar para o salvar como? Quando a gente está com um arquivo que já foi salvo pelo editor e a gente clica em salvar apenas, ele vai sobrescrever aquele arquivo de destino. Se esse arquivo ainda não foi salvo, a gente clicar em salvar, ele vai abrir o salvar como normalmente. Então aqui dentro do menu em salvar, eu vou adicionar a propriedade click, tá? Propriedade click, que é uma função, e dentro dela eu vou chamar outra função chamada save file, beleza? Eu vou escrever essa função aqui em cima, logo abaixo de save file as. Então aqui é apenas salvar arquivo. Beleza? Aqui eu vou chamar de function save file. Beleza? Qual que é a ideia? If, caso o nosso arquivo já tenha sido salvo. Então, if file.saved, se ele já tiver sido salvo, ele vai apenas escrever esse arquivo, vai sobrescrever esse conteúdo. Vou chamar apenas de save ali. Então aqui, olha que legal. Se eu chamo este cara aqui, ele vai escrever os dados dentro do arquivo. Então aqui basta eu chamar return write file file.path. Porque se ele já foi salvo, o caminho está correto. Então aqui, se ele já tiver sido salvo, eu chamo esse cara. Se não, eu chamo salvar como. Então save file as. Salvar como. Vamos ver isso aí acontecendo, tá? Então, npm start, vamos ver. Vou digitar aqui wdev e vou salvar a primeira vez. Salvar, ele abriu o salvar como, isso é interessante, tá? Então aqui, vou chamar de save apenas. Opa, vou chamar aqui de save. Vou salvar aqui, vamos ver. Salvei uma vez. Beleza, se eu clicar novamente em salvar, ele deve apenas sobrescrever esse conteúdo. Então, wdev 2020, vamos ver. Arquivo, salvar. Não fez nada, mas ele salvou dentro do arquivo. Agora, se eu clicar em salvar como, ele realmente abre essa nossa janela para salvar aqui. Beleza? Então, os comandos de salvar e salvar como já estão funcionando aqui. E a gente precisa agora fazer o comando de abertura de arquivos. Beleza? Eu vou fechar aqui o nosso editor e vou voltar aqui para o main. Beleza? Agora a gente vai escrever os comandos do abrir. Aqui dentro do item abrir, eu vou colocar a função de clique também, propriedade de clique, e dentro dela eu vou chamar a função open file. Beleza? Essa função open file, eu vou programar ela aqui em cima, então abrir arquivo. Aqui ficou errado. Arquivo, beleza? Aqui dentro do open file eu vou definir como function, function open file. Aqui dentro do Open File, da mesma forma que o salvar como, a gente também precisa adicionar um diálogo para o usuário poder selecionar qual que é o arquivo de origem dele, tá? O arquivo que a gente vai abrir aqui dentro do editor. Para isso, então, a gente já aprendeu a usar os diálogos aqui. Eu vou definir aqui um comentário como diálogo. E aqui abaixo do comentário eu vou criar aquela variável chamada dialog file. Beleza? Que ela vai receber o quê? Await. Se ela tem await aqui, a gente precisa adicionar um async na função. Então, async, beleza? Await o quê? Dialog, que é a nossa classe de diálogos aqui, tá? Que a gente portou lá em cima. E se a gente usou show save dialog para salvar os arquivos, a gente pode usar show open dialog para a gente abrir arquivos, beleza? Então, aqui dentro a gente também pode passar as propriedades. O que a gente vai passar aqui dentro? Lembra que eu falei que é interessante a gente salvar os arquivos na mesma pasta quando a gente cria o salvar como, né, para o usuário ter esse conforto? É legal também fazer isso com o Open File. Então, aqui dentro eu vou passar aquela mesma propriedade chamada default path, que ele vai receber file.path. Então, no momento que essa caixa de diálogo for aberta, ela já vai carregar neste caminho aqui do arquivo, tá? Então, se eu já abrir um arquivo daquela pasta, eu clico novamente para abrir, ele vai abrir naquela pasta mesmo, tá? O usuário pode selecionar outras, mas essa pasta inicial já fica com a pasta desse arquivo, que está em file.path, beleza? Vamos testar esse cara aqui, vamos ver se está funcionando. Então, aqui vamos rodar npm start, vamos ver. Abriu aqui, vamos ver, vou clicar em abrir. Abriu, ele já está em documentos, né? Porque o nosso arquivo inicial fica em documentos, então ele está funcionando aqui para a gente.
Vou colocar aqui um console.log nesse nosso dialog file para a gente ver se tem alguma diferença do nosso dialog file do save. Vamos ver? Dialog file. E vamos abrir de novo aqui. Vamos lá. Arquivo abrir. Vou selecionar aqui o save. Canceled false, file paths. Agora é um array. Olha que interessante. Esse cara aqui não era um array, ele era uma string fixa, né? Então agora ele é um array. Então, como a gente tem um arquivo só e a gente pode receber um arquivo só, a gente vai ter que obter a posição 0 desse cara aqui. Então aqui dentro a gente vai ter que verificar também se ele não foi cancelado. Então verificar cancelamento, que ele tem a mesma propriedade canceled. Então if dialog file.canceled, se for cancelado, retorne false, não vai fazer nada. Porém, se ele não for cancelado, a gente vai ter que fazer alguma coisa. O que, que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai abrir o arquivo. E o que é essa ação de abrir o arquivo? Nada mais é do que a gente ler o conteúdo dele e colocar dentro da nossa text area. E para colocar o valor dentro da text area, a gente precisa apenas definir o valor em content, em file content, e emitir aquele evento setFile para que o nosso renderizador possa obter este evento. Então, para isso, a gente já pode definir os valores dentro do nosso objeto file. Então, aqui eu posso colocar file recebe. O que ele vai receber? Name. O nome a gente vai ter que obter com base no caminho, né? Nesse caminho que o dialog file trouxe para a gente. A gente já aprendeu a definir, a obter o nome de um arquivo com base no file path, utilizando aquela nossa dependência path. Então, path.basename, o que? Dialog file.filepaths. Lembra que agora é um array, então ele veio como file paths e eu preciso passar o 0 aqui, que eu quero a primeira posição, como a gente viu ali no nosso console.log, beleza? Agora, a segunda coisa é o conteúdo, beleza? O conteúdo eu vou deixar vazio por enquanto e já a gente vai falar dele. Depois a gente precisa definir como saved igual a true, ou seja, porque esse cara foi aberto, então ele já foi salvo alguma vez. Então, se eu clicar apenas em salvar, ele vai sobrescrever o conteúdo, tá ok? E aqui em path, a gente precisa definir dialog file.filepaths 0, que é o caminho do arquivo em si. Beleza? Então aqui em content a gente vai chamar uma outra função. Por quê? Porque a gente precisa usar o file system também para ler, tá? E aqui ia poluir um pouquinho esse nosso método. Então para isso eu vou chamar read file e passo aqui dialog filepaths 0. Vamos ver esse cara aqui acontecendo e lendo esses arquivos para a gente. Então aqui eu vou chamar function read file. Aqui eu passo file path para ela. Beleza? Aqui dentro ela vai receber um try catch também. Try catch também. Beleza? Só que aqui dentro, se ela der erro, eu não vou retornar o erro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar vazio, para eu não carregar nada dentro do conteúdo, tá? E aqui eu vou colocar um console log aqui desse erro, caso der algum erro, para a gente ver no console e poder corrigir se for um problema do sistema, tá? Aqui dentro deste nosso try, o que eu vou fazer? O return vai ser o file system, que a gente já aprendeu a usar, que é o fs, só que ao invés de write file, a gente vai usar read file sync. A gente vai ler o arquivo aqui. Só que dessa vez não vai ser assíncrono, a gente vai ler de forma síncrona. Então, read file sync. Aqui eu passo a pasta que eu quero trabalhar. Eu posso passar também a colação de dados como segundo parâmetro aqui. Vou passar o TF8 aqui. E vamos ver o que isso aqui vai trazer para a gente, tá? Então, isso aqui já vai ler o arquivo para a gente. Esse cara aqui precisa de um comentário. Então, aqui vou chamar de ler arquivo. E aqui embaixo a gente vai colocar para emitir aquele evento lá da abertura do arquivo, tá? Mas antes disso eu vou dar um console.log aqui. File para ver se está tudo chegando certinho antes da gente emitir o evento, beleza? Vamos ver aqui então, npm start. Eu vou abrir o arquivo. Vou abrir o arquivo aqui, save, vamos ver. Trouxe aqui save text e o content wdev 2020, saved true, e aqui o caminho do arquivo em si. Beleza, tá tudo certinho, então vamos fazer essa nossa emissão do evento e ver esse comando abrindo o mesmo arquivo no projeto. Então, é muito simples, main window.webcontents.send
o nome do evento, que é setFile, e a gente passa file para ele. Vamos ver isso aí acontecendo no sistema. Então, npm start, vamos ver. Agora eu vou abrir o arquivo aqui, abrir, save. Olha que legal, carregou aqui em cima. Vamos trocar o arquivo, vamos ver esse arquivo wdev. Carregou aqui certinho pra gente também. Vamos carregar esse outro arquivo, novo arquivo aqui. Funcionou legal. Se eu salvar esse arquivo, olha, eu vou salvar ele. Ele não abriu a caixa de diálogo novamente. E se eu clicar em novo arquivo aqui e executar e salvar, e aqui está funcionando muito bem, galera. Está funcionando bem legal essas ações. Uma coisa que falta aqui é que somente esse fechar aqui ficou com atalho. Então vamos colocar o atalho nesses caras aqui para ficar mais legal. Né? Então o que a gente vai fazer? Vou fechar esse cara. Para definir o atalho aqui dentro dos itens do menu, a gente vai usar uma propriedade chamada Accelerator. Então, Accelerator é a propriedade e ela é uma string. E dentro dela a gente pode passar o comando inteiro, que vai ser o atalho desse cara, tá? Como a gente está trabalhando em um sistema multiplataforma, então a gente precisa passar também os comandos para Mac. Então, command de Mac, or, ctrl, para o Linux e Windows, então, mais N. Então, command mais N ou Ctrl mais N vai abrir um novo arquivo. Vou copiar esse cara aqui porque a gente vai mudar apenas a última letra. Então, Command or Ctrl O para abrir. Command or Ctrl S para salvar. E aqui a gente vai colocar Command or Ctrl mais Shift mais S para salvar como. Vamos ver se isso aí vai funcionar, né? Então aqui a gente vai chamar npm start. Vamos ver. Agora no arquivo ficou todos com os atalhos aqui. Então se eu apertar Ctrl O, ele vai abrir para a gente. Se eu colocar Ctrl Shift S, ele está abrindo aqui para salvar como. Se eu apertar Ctrl S, ele vai salvar. E se eu apertar Ctrl N, ele vai criar um novo arquivo. Então, os atalhos estão funcionando. E para a gente finalizar, vamos só popular mais um pouquinho esse nosso menu aqui do editor, colocando ali mais um item do editar para desfazer, refazer, e também colocando um botãozinho de ajuda ali. Vamos fazer isso e a gente finaliza o projeto. Então aqui no main, eu vou fechar o nosso terminal aqui. Então aqui no main a gente tem este cara que criou os arquivos aqui, né, o menu de arquivos pra gente. E eu vou criar um outro cara aqui com a label editar, que é o menu editar, onde a gente vai ter as opções de desfazer, refazer, copiar, colar, recortar, né? Então para ele, aqui a gente vai passar um submenu também, né? Só que a diferença é que esse submenu ele não vai ter essas funções de clique personalizadas, porque todas essas ações já tinham naquele menu principal que o Electron criou para a gente. Então a gente precisa passar apenas a propriedade row. Então vamos lá, vamos criar esse submenu aqui. Vamos passar aqui então um array. Dentro dele a gente vai passar as opções. Aqui eu vou colocar label desfazer. E aqui embaixo eu passo row undo. Beleza? Aqui eu vou colocar um novo cara aqui, label refazer. Row redo. Beleza. Agora os outros aqui eu vou copiar aqui porque eles vão ser iguais, né? Então aqui vai ser do copiar, colar e cortar. Então copiar, que vai ser row copy, recortar ou cortar, né? Cortar, que vai ser cut, e colar, que vai ser paste. Vamos ver? Então esses caras aqui. Vamos executar para a gente ver esses caras funcionando. npm start, abriu aqui para a gente, e eu vou primeiro escrever e vou desfazer. Funcionou. Refazer, funcionou também. Já fica até com os atalhos aqui para a gente. Então vamos lá, vou copiar, vamos colar, colar, tá funcionando. Agora eu vou recortar, então aqui cliquei em cortar, vou colocar para colar novamente e está funcionando. Então esses caras aqui estão funcionando. Porém as ações de desfazer e refazer, elas tecnicamente não ficam no mesmo grupo aqui do copiar, cortar e colar. Então dá para a gente criar um separador aqui. Como que a gente vai fazer isso? Aqui dentro do menu, eu vou criar um novo item aqui, um novo objeto entre eles, onde eu quero criar o separador. Eu crio type separator. Vamos ver esse cara aqui. Vou fechar e vou abrir de novo. Então aqui, editar.
Olha que legal, ele criou aqui o separador para a gente. E por fim, para a gente criar um botão de ajuda aqui e aprender mais um conceito do Electron, que é a abertura de links externos, a gente vai importar uma outra dependência aqui do Electron, que é o Shell, para a gente manipular ações do Shell aqui do sistema, tá? E com ele a gente pode abrir URLs externas, tá? Então vamos lá, vamos aqui no nosso menu, e o que eu vou fazer? Aqui nesse menu eu vou criar mais uma opção, Label Ajuda, e o submenu dessa ajuda vai ter apenas um item. Esse item aqui vai ter a label canal wdev, e aqui dentro dele a gente vai ter a função de clique, e dentro dessa função de clique eu vou chamar shell open external e vou passar https://youtube.com/wdev oficial. E vamos testar para ver se isso aqui funciona. Então npm start, vamos ver. Aqui tem o ajuda, ok? Eu vou clicar em canal wdev. Ele abriu aqui no nosso navegador, beleza? Então, com isso aqui a gente já aprendeu também como abrir links externos. Isso serve para abrir qualquer tipo de link, tá? Se for link de arquivo também que você queira abrir dentro de outro programa, também você pode usar esse shell open external, tá? E com isso finalizamos o projeto de hoje do editor de texto em Electron. Durante o desenvolvimento aprendemos conceitos muito importantes. Aprendemos como enviar mensagens e comunicar o processo principal com o processo de renderização. Aprendemos a gerenciar caixas de diálogo para abrir e salvar arquivos. Aprendemos também como ler e escrever arquivos no disco utilizando o File System e muitas outras coisas. E como no Electron é possível utilizar HTML, CSS e JavaScript para criar as nossas janelas, é totalmente possível utilizar React, Vue ou outro framework para gerenciar essas interfaces. Então, se você quiser que eu traga um vídeo aqui falando sobre essas outras tecnologias, comenta aqui nesse vídeo falando a tecnologia que você quer ver integrada ao Electron. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa o like no vídeo e compartilha com os seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se quer ficar por dentro de todas as novidades do canal, siga a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, é tudo WDev Oficial. E se ainda não viu os últimos vídeos do canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.